Boa noite, eu sou Mayara Singh e este é o Saúde e Educação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a volta do sarampo. Fica com a gente! E para começar o programa de hoje, nós vamos conversar com as nossas entrevistadas, a doutora Suzy Berbete, médica infectologista, e a doutora Denise Prado, médica pediatra, para falar um pouco mais sobre o sarampo. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Olha, então, para começar, eu já vou fazer uma pergunta. Afinal, por que o sarampo voltou com tudo? Bom, foi uma conjunção de fatores, então, ao longo dos anos, a cobertura vacinal deixou de ser ótima, que é quando ela atinge mais de 95% da população. Então, ao longo dos anos, vão se acumulando suscetíveis, pessoas que são suscetíveis ao sarampo. Com isso e com a introdução do vírus, que sempre circulou pelo mundo, isso pôde acontecer. Existem também as pessoas que são antivacionistas, que escolhem não vacinar seus filhos, então tornando essas pessoas vulneráveis e abrindo caminho para o vírus selvagem ser novamente introduzido na comunidade. Doutora Suzy, por que a gente tem falado tanto sobre o sarampo no adulto? O adulto voltou aí como um problema, né, com o sarampo. Por que se explica isso? Antigamente, se você fazia a vacina de sarampo, uma dose só, a partir de 1 ano de idade. E é uma vacina feita de vírus vivos enfraquecidos, mas vivos. E quando você faz essa vacina, é muito difícil ter falha vacinal. E a gente se confiava nessa vacina. O que aconteceu é que, com a disseminação das vacinas e com o passar dos anos, se percebeu que depois de 10, 20 anos que a pessoa tinha tomado essa vacina, a quantidade de anticorpos diminuía. Então, é uma vacina que a gente, por exemplo, sarampo, cachumba e rubéola. Então, passavam-se 10, 20 anos, essas doenças, elas não estavam tão mais protegidas, a quantidade de anticorpo diminuía e a gente chama isso de falha vacinal secundária. A vacina funcionou, mas com o passar dos anos, como se ela tivesse perdido a potência. Então, quando é assim, você tem uma necessidade de reforço da vacina, de uma segunda dose. E aí perceberam isso e começaram a fazer a segunda dose tem alguns anos atrás. Mas muita gente que tem hoje 15, 20 anos, 25 anos, justamente essa faixa que tá tendo casos até os 30 anos de idade, né? São pessoas que têm uma dose só da tríplice viral. E a gente, então, está verificando que o sarampo encontrou nessas pessoas também uma suscetibilidade, uma pessoa que estava com a defesa não tão boa, então ele se manifesta nessas pessoas, né? Não é só o sarampo, isso pode acontecer com a rubéola e cachumba também. A gente às vezes atende bastante casos de cachumba. Sim. Também nos jovens, nos adolescentes, porque a vacina, uma vacina só não segura. Então, hoje esse problema foi corrigido. Mas a gente tem muitos jovens, muitos adultos jovens que não têm essa segunda dose da vacina e estão enfraquecidos. E aí, doutora Denise, quais são os cuidados com as crianças em específico? As crianças hoje, elas devem se vacinar dos 6 meses a antes de 1 ano, que foi liberada essa vacina, que é considerada uma dose 0. Então, essa vacina não conta para as 2 vacinas que têm que ser feitas após 1 ano de idade, para essa criança ser considerada protegida. Então, as crianças estão se vacinando a partir de 6 meses de idade, e depois com 1 ano e 1 ano e 3 meses. Além disso, acredito que todas as outras vacinas também possam ajudar, à medida que as pessoas têm o sistema imunológico melhor e estão mais protegidas de algumas outras intercorrências. Então, vacinar sempre. E doutora Suzy, quais são os sintomas que nós sentimos e que acende aquele alerta de buscar ajuda médica? O sarampo é uma doença, então, infecciosa aguda, sempre vem com febre. O quadro clássico, então, do sarampo seria isso: febre, a pessoa tem febre 3, 4 dias, tem um sintoma também respiratório, ou é uma tosse, ou o nariz escorrendo, ou o olho vermelho, é como se fosse aquela cara
a cara sarampenta que a gente fala, que é a cara de gripe, né? A gente até fala assim, nossa, aqueles sintomas assim, até a cara de... a gente fala congesta, a gente fala cara catarral até, né? Que a criança tem até esses sintomas. E aí, no terceiro ou no quarto dia da febre, aparece o vermelhão, que é um vermelhão grosseiro. Assim que aparece o vermelhão, a febre vai indo embora. Com as famosas pintinhas, que a gente sempre associa ao sarampo? Isso, é um vermelhão, bem assim, quando a gente passa a mão na pele, é aquela coisa grosseira, você percebe a pele meio como se fosse uma lixa, né? E aí, a partir daí, então, a maioria dos casos, felizmente, melhora, mas tem os casos que podem ter as complicações, né? O Saúde e Educação foi até as ruas para saber a dúvida do pessoal a respeito do sarampo. Confira. A vacina é suficiente para prevenir a doença? E aí, doutora, a vacina previne? Sim, a vacina previne o sarampo, ela é extremamente eficaz. Nossas crianças estão completamente protegidas com 2 doses da vacina de sarampo. Doutora Suzy, o sarampo ele é altamente contagioso. Então é assim, conta pra gente os cuidados que nós devemos ter em ambientes fechados, um pouco como essa contaminação. A contaminação acontece pela tosse, uma contaminação respiratória. E não somente a tosse, mas, por exemplo, gotículas de saliva, ou se existir alguma criança com o nariz escorrendo, ou o portador do sarampo tiver com o nariz escorrendo, as secreções também vão transmitir o vírus. Então, são cuidados de higiene, né? Quem tem tosse, a gente sempre fala da tal da etiqueta da tosse, que se você está com tosse, você levar um lenço, você tossir no braço, que seja, mas para que as partículas não se dispersem e atinjam outras pessoas, né? E a higienização das mãos, porque se eu, de repente, tô com uma doença respiratória e toco nas superfícies, eu posso estar deixando os vírus ali em cima. Então, a próxima pessoa que vier tocar, e se ela levar as mãos, a boca ou as mucosas, ela vai estar levando o vírus também. Então, sempre higienizar as mãos, ter o álcool gel, né, na bolsa, ou ter de fácil acesso, que isso já ajuda bem. Na verdade, assim, também se pensar num ambiente fechado, alguém com tosse não seria muito próprio, né? Deveria estar assim, se abrir as janelas, se procurar ventilar, né? Evitar essa situação de ambientes fechados também numa situação de epidemia. Higiene é fundamental e é uma excelente forma de prevenção. O Saúde e Educação vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já. Fica aí. Saúde e Educação está de volta e o tema do programa de hoje é sarampo. Eu estou aqui com a doutora Denise e a doutora Suzy, que vão falar um pouquinho mais agora para a gente sobre como tratar o sarampo. Doutora Denise, criança, após identificado aqueles sintomas da vermelhidão, a tosse, aquela sensação de gripe forte, né? As mães começam a imaginar uma gripe mais forte. O que deve ser feito? Essa criança, assim que identificado o sarampo ou qualquer outra doença exantemática, aquela que pinta a pele, ela tem que ser afastada, então, da creche, da escolinha. A gente afasta essa criança para evitar novos contágios, depois que a gente já sabe do que se trata. Essa criança tem que permanecer em repouso, com uma hidratação muito boa, em casa, comendo coisas leves. É um tratamento do sintoma, não existe um remédio específico para o sarampo. Se ela tem dor ou febre, ela vai tomar medicação. Se ela está cansada, ela tem que repousar um pouco mais. Então, essa criança tem que ficar em observação e tratamento domiciliar. Também existe, em alguns casos, a indicação de uso de vitamina A para essas crianças. Então, dependendo da idade, dependendo do caso, o médico vai saber indicar o uso dessa vitamina. Doutora, a mesma coisa seria para o paciente adulto? A mesma precaução, o mesmo cuidado? Lembrando então que o sarampo, ele está se caracterizando como uma doença pior nos extremos de idade, né? Para as crianças menores do que 2 anos, do que 1 ano, sobretudo. E o adulto jovem, ele não está tendo quadros mais graves de sarampo, né? O que a gente teve um caso de óbito em São Paulo era uma pessoa de 42 anos, mas ela nunca tinha tomado nenhuma dose da vacina
e ela tinha um problema imunológico. Então, no adulto, que já é vacinado, se ele tiver sarampo, se ele tomou menos vacina, então uma dose só, o sarampo vai vir um sarampo que a gente fala mais frustro. Então, os cuidados são os mesmos, mas a gente até espera menos gravidade. E o que é esse sarampo mais frustros para o pessoal de casa? Às vezes, a pessoa que tomou uma dose só da vacina e com o tempo, então, essa vacina enfraqueceu, ela pode ser que ela não tenha uma febre alta, não perceba a febre, pode ser que os sintomas respiratórios não sejam tão exuberantes, pode ser que o vermelhão seja um vermelho menos assim intenso, grosseirão então do que o do sarampo. Então são os sintomas que eles se apresentam de uma maneira mais discreta, né? Ou às vezes pode até de repente falhar, né? E doutora Denise, esse tipo de sintoma aí que está um pouco escondido, ele continua contaminando do mesmo jeito? Vai depender de organismo para organismo? Geralmente, nas pessoas que têm uma imunidade normal, o período de transmissão que a gente fala, mais ou menos é de 6 dias antes do exantema, então antes de ficar vermelho, até 4 dias depois. Então, depois desse período, essa pessoa já não está mais transmitindo o vírus. Tá? Se ela tem uma imunidade normal. Exceção feita a pessoas que têm dificuldade ou deficiência de imunidade. Então, pessoas que estão em quimioterapia, as pessoas que têm HIV, AIDS, que estão imunodeprimidas, por exemplo, essas pessoas talvez transmitam um pouco mais de tempo, mas aí é uma característica pessoal. No geral, o que a gente espera é 6 dias antes e 4 dias depois do exantema. E os cuidados com a automedicação? Começou a perceber os sintomas, como vocês acabaram de mencionar aqui, não existe um remédio para o sarampo no tratamento, mas a pessoa começa a ter aquele incômodo, né, dos sintomas. Quais são os cuidados da automedicação? Então, quando a gente tem uma febre, e para as crianças isso é particularmente verdadeiro, né, o que a gente deve fazer é medicar essa febre com antitérmicos, com analgésicos, né, paracetamol, dipirona, o que o pediatra está acostumado a prescrever, e normalmente esperar no primeiro dia, no segundo dia, aparecer os sintomas para ter uma avaliação médica. Então é necessário levar para uma avaliação médica, a gente consegue descobrir mais a causa da doença se espera um pouquinho. Então aquela mãe que, por exemplo, quando tem uma febre, logo leva no pediatra, às vezes a gente fala, nossa, não deu tempo de aparecer nada ainda. Então lá quando a febre tem algumas horas, a gente examina e a gente fica mais tranquilo de saber que o foco da febre, que não é alguma coisa, por exemplo, alguma infecção mais grave, né? Então o certo é fazer a medicação antitérmico e programar então uma visita para o médico se a febre persistir. Perfeito. E o pessoal da rua tem mais dúvidas sobre o sarampo. Vamos conferir? Mesmo a criança quando vacinada, é perigoso pegar a doença? Então é isso aí. Doutoras, vocês até comentaram, né, a respeito da vacina, do momento que ela fica mais fraca, mas enfim, a criança que tomou a dose da vacina certinho, naquele calendário, ela corre o risco? Não, está protegida. Está protegida. Então, o importante é vacinar, não pode deixar de vacinar. A gente vem vivendo aí um momento um pouco diferente, que as mães acabaram ficando mais resistentes às vacinas. Isso tem ajudado a volta dessas doenças? A gente fala que as vacinas são vítimas do próprio sucesso, porque essa geração que é mais jovem, estão tendo os filhos agora, eles desconhecem, eles não vivenciaram essas doenças, né? O sarampo, as mortes que o sarampo causavam, as sequelas que o sarampo deixava, e não só o sarampo, mas a poliomielite. Então existe esse movimento e muito fake news, né? Muitas notícias falsas na internet correndo, que já se provou que a vacina não faz mal, já se provou que ela não tem efeitos colaterais, que muitas vezes foram associados a ela, mas que depois se viu que não era verdadeiro isso, né? E só que é aquela história, a gente fala que é aquela história do travesseiro de penas, que quando você espalha
o travesseiro de penas, espalhar essas penas, daí você tem que ficar correndo atrás e não consegue. Então, é muito boato, muita notícia falsa sobre vacina, isso tem atrapalhado muito. Realmente, a gente tem medo não só que o sarampo retorne, mas que outras doenças graves retornem também. E lembrar que é feito muita pesquisa, muito estudo para se chegar na denominação dessas vacinas, não é mesmo? São pessoas de todas as áreas envolvidas em estudos sérios, fundamentados cientificamente para o desenvolvimento dessas vacinas que nos protegem. E aí vamos falar um pouquinho sobre sequela. Na criança, doutora Denise, quais são as sequelas do sarampo? Na criança, a complicação mais frequente é a pneumonia e a otite média, e isso pode levar a uma sequela permanente no caso da otite, no caso do acometimento do ouvido. Essa criança pode ter uma surdez, inclusive permanente. Pode acontecer uma inflamação do sistema nervoso central por sarampo, então ela tem uma encefalite por sarampo. Isso pode se resolver no processo agudo, mas isso pode evoluir ao longo de meses ou anos, causando uma degeneração a longo prazo e até a morte. Então, as sequelas da criança vão desde muito leves até o óbito. Por isso que a gente precisa tentar proteger a criança ao máximo possível das complicações vacinando, sem dar chance para o sarampo. Os pais têm que estarem sempre em alerta. Nós vamos para um pequeno intervalo e na volta a doutora Suzy vai falar para a gente sobre as sequelas para o adulto, que também corre riscos. Fica com a gente. O Saúde de Educação está de volta e hoje nós estamos falando sobre o sarampo. No bloco anterior, a doutora Denise explicou para nós um pouco sobre a sequela do sarampo em criança. Doutora Suzy, o adulto também tem sequelas? No adulto, as sequelas são mais difíceis. O adulto, o problema, quando ele não é vacinado, então, e ele tem a doença de um modo mais intenso, né, são as complicações. É muito comum no sarampo, no final do sarampo, né, o sarampo enfraquece o sistema imunológico, então é muito comum acontecer uma pneumonia por cima, na criança também a otite, a sinusite, então complicações bacterianas, pegar uma infecção por cima, e nessa situação pode inclusive ter caso de morte também, é isso que a gente se preocupa. Perfeito. E agora nós vamos para a nossa brincadeira do Saúde e Educação, que é o mito e verdade. Eu vou ler para vocês algumas afirmações que os nossos telespectadores nos enviaram e aí vocês vão nos dizer se é mito ou verdade a respeito do sarampo, combinado? Então vamos lá. O sarampo não mata. Isso é um mito. Sarampo mata, é grave. Adultos devem se vacinar constantemente para evitar o sarampo. Os adultos têm que checar a sua carteira vacinal, então isso é uma verdade, no sentido de você tem que ver se a sua carteira vacinal tem lá as 2 doses da vacina. Então a regra é bem a seguinte, até 30 anos tem que ter 2 doses. De 30 até 60 anos, 1 dose é suficiente. E acima de 60 anos, a gente considera que a pessoa já foi imunizada naturalmente. Provavelmente a pessoa já teve contato com o vírus, porque na década de 60, na década de 70, o sarampo circulava para valer. Quando uma criança pega sarampo, tem que deixar outras crianças em volta para pegar também. Não, isso é um mito. Isso era muito comum antigamente, até antes do advento da vacina, que é extremamente eficaz, mas é um erro. Além de ser um mito, isso é um erro, porque você expõe as crianças ao agente etiológico que justamente você está querendo brecar, parar a transmissão. Então, isso é um mito, não deve ser feito. De jeito nenhum. As pintinhas do sarampo deixam cicatriz. Não, isso é mito. Mito, não tem cicatriz. Não tem cicatriz. Não devo deixar meu filho coçar a ferida do sarampo para ele não contaminar os coleguinhas. Na verdade, a contaminação do sarampo acontece de forma por gotículas. Então, na tosse, no espirro, passar a secreção do nariz nas coisas. Então, não é bem
por aí que se pega o sarampo. Mas na verdade você tem que falar para o seu filho não coçar para evitar a infecção da pele. Isso sim, se então a mãozinha ou a unha está suja, como tem ali uma porta de entrada, não está íntegra, ele pode ter uma infecção no local e pode manchar a pele dele. A infecção para os colegas seria mais pela parte respiratória e não tanto por ele coçar a lesão do sarampo. Banho de ervas tira o sarampo. Isso é mito, né? É um problema você utilizar plantas e substâncias que você não tem controle e isso causa um dano maior, uma alergia, um problema maior, uma coceira pesada para a criança, né? Então não se deve fazer isso. A verdade, gente, que o melhor meio de se proteger e de evitar é buscando orientação com quem entende, buscando a ajuda de médicos, indo para o hospital, indo para a consulta do pediatra, né, sim. Doutora? Para a gente finalizar aqui, fala da importância da criança ser acompanhada pelo médico pediatra. O médico pediatra é um médico acostumado com as particularidades da infância, com cada momento do desenvolvimento dessa criança e de o que ela precisa de acordo com a sua idade. O médico pediatra acostumado a essa criança vai poder dizer se ela segue o seu desenvolvimento normal, se ela está tendo um déficit de crescimento ou se ela está em perigo, teve uma queda do ganho de peso, se ela ficou extremamente desnutrida após um caso de sarampo, que realmente também é comum. Então o pediatra é o médico mais indicado por ele saber as nuances dessa criança em particular e conhecendo o seu paciente poder conduzir da melhor forma a criança e sua família. E doutora Suzy, para a gente encerrar aqui, vamos falar da importância da prevenção e da vacina para quem está em casa nos assistindo. Então as vacinas são consideradas uma das maiores descobertas da medicina, porque elas evitam milhões e milhares de mortes, né? A gente tinha muitas mortes por conta do sarampo, por causa de outras doenças, e é uma conquista que a gente tem no sistema público. A gente tem vacinas boas, gratuitas, a gente tem um esquema vacinal hoje amplo, tem várias doenças que são contempladas no calendário vacinal do SUS, meningite, pneumonia, então isso está à disposição do cidadão, né? Você levar a sua criança para vacinar, você está protegendo essa criança e, além de tudo, é uma questão de cidadania, porque quando você protege a sua criança, você está evitando também que ela transmita o vírus, a bactéria para outras crianças. Então você acaba ajudando para que, como a Denise falou no começo, para que quando a gente tem um monte de gente protegida, o vírus não consegue circular e a gente não tem surto e a gente não tem epidemia. Excelente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Saúde e Educação. E no nosso próximo programa nós vamos falar sobre a busca pela beleza. Você fique conosco, que o Saúde e Educação de hoje se encerra por aqui e até a próxima quinta.